Primeiramente, né, quero agradecer o convite, assim, porque é um prazer estar falando sobre esse tema, porque é apaixonante, assim, né? Tanto que por isso que eu escolhi trabalhá-lo no meu TCC. Então, vou retomar aqui o que eu já tinha dito. Para quem não me conhece, eu me chamo Beatriz e eu tenho um canal no YouTube chamado Veritas Perpétua. E lá, eu e meu namorado, nós realizamos alguns vídeos sobre diversos temas. Nós damos indicações de livros, tanto que temos uma livraria também. Falamos sobre temas como educação, Igreja Católica, né, o catolicismo, a fé, as virtudes, enfim, vários assuntos. E eu também sou professora há quase um ano, sou formada em licenciatura em pedagogia e agora estou atuando como professora na rede pública. Eu dou aula para o ensino fundamental do segundo e quinto ano. E Uhum. na metade do curso de pedagogia que eu estava cursando, eu decidi falar sobre esse assunto, né, que é o tema da live de hoje no meu TCC, que é a importância do imaginário, da imaginação para o processo educativo, né? Então, venho falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. É um tema que é muito importante, né, muito relevante para todos nós, não só para o público Sim, infantil, digamos assim, né, não só para as crianças, mas para os adultos também, né? Essa reformação do imaginário, que é o que nós viemos conversar um pouquinho hoje, né? sim. E, Beatriz, eu li o seu TCC todo, ele foi muito bem escrito, parabéns pelo seu trabalho de conclusão de curso. E no início do seu trabalho, você fala, né, da relação que tem entre a literatura e a educação, né? Você conceitua a educação e você também fala dessa importância, né? Dessa ligação que a literatura tem com a educação. A história em si, quando a gente conta uma história, né? Há inúmeros objetivos que a gente pretende alcançar com a criança, né? Primeiro a gente quer educar, a gente quer instruir, nós queremos preparar a criança para alguma atividade, enfim, também a utilizamos para que a criança tenha um lazer sadio, então vamos lá, contamos uma história nas horas vagas, e por meio delas, a história, além de informar, ela forma, Uhum, né? Ela forma o caráter, ela forma o que você colocou muito bem sobre a questão das virtudes, né? A criança ela vai aprender não por preceitos, por mandamentos, enfim, mas ela vai aprender pelo lúdico, pela história, pelo modo como a gente vai apresentar. E mediante isso, a gente tem um papel essencial da literatura. Eu queria que você falasse um pouco dessa ligação entre educação e literatura, o quanto a literatura ela é importante no processo educativo da criança. uhum. Então, essa foi uma sessão, né, do meu artigo de TCC, e lá eu dei os conceitos de educação e literatura. Então, para retomar aqui brevemente, assim, educação, né, é um conceito bem amplo, assim, mas para resumir, significa colocar em ato, digamos assim, certas potencialidades humanas, né? Então, praticamente desenvolver plenamente o ser humano, né, em diversos âmbitos. Tão conhecida educação integral. Porém, muitos falam dessa educação integral de uma forma um pouco errônea, né, e não compreendem muito bem o que significa isso com profundidade. Porque a educação é tornar o ser humano capaz de conhecer, então é desenvolver as suas faculdades. E uma delas é a imaginação, né? Então, é tornar o ser humano também imaginativo, digamos assim. E hoje o que nós vemos, a pedagogia moderna, é que querem fazer com que as crianças sejam capazes de criticar, mas sem ser capazes de conhecer, o que é completamente contraditório. Então, a educação verdadeira, ela, em primeiro lugar, vai tornar o ser humano capaz de conhecer e levar a ele certos conhecimentos que fazem parte de questões fundamentais da humanidade. E é isso que a literatura também proporciona, essas experiências imaginativas que retratam questões universais, né? Como, por exemplo, a morte, que é algo que todo ser humano vai passar. A morte, a felicidade, a doença, enfim, tudo isso estão representados em obras literárias e, com certeza, né, nos contos de fadas. Então, essa é a relação. À medida que nós vamos lendo histórias ou nós vamos contando histórias e contos para crianças, vai se formando esse repertório imaginativo, que nada mais é do que o imaginário.
Então, vai fomentando também esse desenvolvimento da imaginação. Então, é isso, assim, a literatura ela é fundamental para a educação, para que o ser humano tenha acesso a essas questões fundamentais. Muito bom. E em certa altura, assim, que eu estava lendo, eu percebi também que você redigiu que a imaginação ela é a ponte que liga o sentido à racionalidade, Uhum. né? E você colocou também a imaginação como o centro, como a base da educação. O que que vem a ser essa imaginação? Como que a gente forma esse imaginário, Beatriz? Sim. A imaginação, de fato, ela é uma ponte entre o conhecimento sensível e o conhecimento abstrato, mais intelectual. Então, por exemplo, Aristóteles ele diz que tudo o que nós conhecemos através, primeiramente, dos sentidos. Então, sem imaginação, não seria possível que isso que nós temos acesso pelos sentidos se tornasse, por exemplo, um conceito na nossa mente. Então, um exemplo bem prático. Aqui na minha frente tem um celular, né? Como é que, vendo uma vez um celular, eu posso reconhecer outros celulares semelhantes? Então, a minha mente, ela cria um conceito a partir de algo sensível, nesse caso, o celular. E o que faz essa mediação entre esse conhecimento sensível e abstrato é a imaginação, né? É essa faculdade da mente. Então, por isso que a imaginação ela é indispensável para o processo de conhecimento. E sem ela, isso não seria possível, não seríamos capazes de conhecer as coisas de fato. Então, acho que é Sim. nesse sentido, assim. E Beatriz, nas suas aulas, você consegue levar contos de fadas, assim, trabalhar o imaginário das crianças por meio dos contos de fadas? Porque eu percebo, às vezes, uma reticência, né, em relação ao uso dos contos de fadas em si. Você consegue fazer isso aí? Sim, até eu não tive muita experiência, assim, de fato, em sala de aula por conta dessa pandemia, né? Eu fiquei basicamente Assim, um mês apenas trabalhando em sala de aula, depois começaram as aulas à distância. Mas eu tento trazer sempre essas histórias, né, de contos de fadas, até através de vídeos mesmo, contando histórias por meio de vídeos para as crianças. E mais o tempo que eu tive assim, contato mais direto com os meus alunos, eu vi que eles gostam muito desse estilo, né? Desse gênero literário, que eles são os contos de adoram, fadas. né? Eles Sim, gostam, gente, eles entram e eles imaginam, né? Sem a ilustração, então eles conseguem conceber um imaginativo muito além, né? Aqui em casa, todos os dias, a gente lê um trecho da Bíblia e a minha filha ontem estava falando exatamente isso. Ela, nossa, mamãe, eu prefiro ler essa Bíblia aqui que não tem figura, porque eu tenho liberdade de pensar. Ela falou exatamente isso, eu tenho liberdade de pensar, então eu consigo imaginar exatamente como Jesus chegou na sinagoga, mas do jeito que eu quiser, ou seja, é uma educação da imaginação com liberdade, né? Você educa realmente para a liberdade. é exatamente isso mesmo. É fantástico, né? Escutar isso de uma criança. Mas o que eu percebo, assim, é que, na realidade, né, que eu tive contato com as crianças que são os meus alunos, é que eles ainda precisam muito do apoio das imagens nas histórias. E isso eu vejo que se deve Sim. por um fenômeno que é muito comum, que é a superestimulação, que é algo que a autora Catherine LaQueer fala no livro Educar na Curiosidade, Educar na Realidade, que são dois ótimos Sim, livros. Então, esse sim, é um fenômeno que abrange a realidade de muitas crianças, né? Pelo que eu percebo, assim. E o que é a superestimulação, então, já que eu citei esse assunto, né? Muitos podem não saber do que se trata. E a sim. superestimulação é uma excessiva exposição a excessivos estímulos, digamos assim. Então, hoje em dia, né, muitos pais, eles acabam deixando as crianças, os seus filhos, expostos a acesso a novas tecnologias, como a televisão, os celulares, os tablets, enfim. E isso faz com que as crianças fiquem super estimuladas, porque, por exemplo, há desenhos animados que oferecem muitos estímulos em um curto espaço de tempo. E isso faz com que fiquem acostumados a receber muitos estímulos. Isso, né, Sim. faz com que haja também uma dormência da imaginação, porque como eles estão recebendo tudo pronto, eles não conseguem mais imaginar.
ao longo do tempo, né, se for uma exposição muito grande a essas tecnologias, a criança vai perdendo a capacidade mesmo de imaginar. Não totalmente, é claro, né, mas de certa maneira sim, porque como ela recebe tudo pronto aí nos desenhos animados, né, e até jogos que podem se dizer educativos, acaba que essa faculdade não é desenvolvida, né? Então, isso é bem problemático. Então, eu vejo assim que quando eu conto uma história que não tem imagens, não tem ilustrações, principalmente para as crianças mais pequenas, fica algo muito dificultoso, assim, de entender completamente a história. Então, isso é um fenômeno bem complicado, assim, até queria fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, assim, sobre os efeitos da superestimulação. Sim, assim, a ilustração ela é importante, né, para os pequenininhos, assim, ela é bem importante até para você atrair para a leitura, né, eu tenho o Matheus, a Manuela e o Igor, a Manuela tem 7 anos, então ela já tem ela já tem uma vontade de ler coisas que não tenham ilustração. E o Matheus, ele acaba indo no ritmo, né, porque aqui eu faço a leitura em voz alta coletiva. Então, ele de certa forma, ele já começa também a conseguir imaginar, né, da forma como eu apresento, sem que ele tenha recorrido aos recursos de ilustração. Mas, em relação a isso, essa superestimulação, né, que você muito bem colocou sobre a autora Catherine Lecuyer, e como que a gente educa, então, a imaginação, Beatriz? Porque às vezes a gente fica realmente remando contra a maré do mundo, né? Porque Uhum, a estimulação ela é excessiva. Aqui em casa eu evito realmente o uso de telas. Durante a semana a gente quase não usa, mas uma vez ou outra, claro que a gente acaba usando, né? Mas assim, como que a gente educa o imaginário dos nossos filhos e o nosso também, porque nós temos que ser capazes também de viajar um pouco na nossa imaginação para criar esse simbolismo, todo esse conhecimento que é importante, né? uhum. Eu vejo que a literatura ela é um dos principais meios, né, de formar o imaginário. Não só a literatura, mas principalmente, eu acredito. Porque, como você disse, né, quando a gente tem acesso a uma história que está sendo narrada, ou nós estamos lendo mesmo, e não tem ilustrações, a nossa mente, ela viaja, né? Então, ela cria. E essa é uma Uhum. das funções da imaginação. De criar, de combinar imagens que estão nesse depósito que é o imaginário. Então, isso é fantástico, assim. É algo que a literatura permite, e permite de modo específico, né? Só ela é capaz disso. Mas há outros meios também, né? Às vezes um filme também é um ótimo meio de alimentar o nosso imaginário. Então, a gente alimenta o nosso imaginário através de experiências novas. Isso é extremamente importante para a nossa liberdade em diferentes sentidos, assim. Porque se uma pessoa ela tem um imaginário muito restrito, ela não consegue perceber as possibilidades diante de situações diferentes, né? À medida que você vai ampliando o seu repertório, você tem mais Uhum. possibilidades diante das situações da vida. Então, eu acredito que para as crianças, né, claro, ler histórias desde pequenos, né? Isso é uma recomendação de muitos professores, né, de muitos sábios nesta área. Por exemplo, o professor Carlos Nadalim, que tem um canal no YouTube, né, hoje é o atual ministro da Alfabetização. Aprendi muito com ele, ele fala bastante sobre isso, né, de ler histórias para as crianças, até quando elas estão ainda no útero materno, né? Então, para Sim. que desde crianças já estejam acostumadas a isso. Então, vejo que esse é o principal meio mesmo. E principalmente escutar e ler com atenção essas histórias. Porque às vezes nós podemos estar lendo, mas não estarmos desenvolvendo a nossa imaginação. Então, uma dica é que nós não podemos passar de uma página ou de uma frase sem entender aquilo de fato e sem imaginar essa cena, no caso de uma história literária, né, um conto de fadas, enfim, outro gênero. Sim, Porque sim. às vezes nós corremos esse risco de estar lendo um livro e não estar imaginando as cenas que estão ali sendo passadas. Então, é ir a fundo. Às vezes tem alguns livros que têm uma linguagem um pouco mais difícil, tem termos que são de outra época que nós não compreendemos, mas é importante ir lá e buscar o significado daquela palavra para poder conseguir imaginar aquela cena. Isso é algo também que o professor Francisco Escorcim fala muito. Ele tem
alguns vídeos no YouTube sobre o tema da formação e da reformação do imaginário, e ele fala bastante sobre Uhum. isso, assim, de como ler, né, de forma proveitosa. Então, acredito que é isso, assim, o principal da formação do imaginário, o que se refere à literatura. Beatriz, então me conta, por que os contos de fadas? Porque na literatura nós temos vários tipos vários gêneros literários, e por que você decidiu estudar exatamente os contos de fadas para a formação do imaginário? Bom, porque os contos de fadas, eles existem há muito tempo, né, na história da humanidade. São contos clássicos, definitivamente. E eles abarcam seres imaginários, né? Seres que nós não podemos ver, mas que são frutos da imaginação humana. Então, é muito comum nos contos de fadas nós vermos bruxas, elfos, enfim, seres que não Uhum. existem, né? Seres fantásticos. E essa também faz parte do conceito, né, dos contos de fadas. Então, eu escolhi trabalhar os contos de fadas porque eu sempre gostei de contos de fadas, vejo que as crianças gostam muito, e sempre percebi, por uma observação um pouco mais leiga, digamos assim, que isso ajuda muito, né, na, na imaginação. Então, três autores que falam muito sobre isso, que foram os que eu trabalhei no meu TCC, são o Chesterton, o Tolkien e Lewis, né, C.S. Lewis, que foi escritor das Crônicas de Nárnia. E eles falam de forma fantástica sobre esse tema. E eu sempre li bastante os livros dele, e tem um capítulo de ortodoxia do livro do Chesterton que ele fala sobre o país das fadas. E é fantástico, assim, ver como ele relata esses contos de fadas e como ele relata como se impactou na sua vida pessoal, né? Então, eu sempre fui muito encantada por esses contos e por isso que eu decidi tratar sobre eles, né, no TCC. E durante essa pesquisa eu percebi que realmente eles têm uma particularidade que nenhum outro gênero literário tem, né? Principalmente como papel para a educação das crianças. Então, é Sim, isso, assim. e o Chesterton, ele tem frases que nos impactam, né? E muito profundas também, né? E ele fala que a ideia mais absurda que já se concebeu na humanidade é justamente uma escola sem contos de fadas, que é o que a gente encontra hoje em dia, né? Hoje em dia, por exemplo, a maioria das pessoas que têm acesso a contos de fadas, ou são versões adaptadas, né? Ou são e assim, eu não sei nem se hoje em dia, eu não sei como funciona, né? Nas escolas em si, eu não sou professora de sala de aula, mas eu acho que a contação de história, ela é tão fundamental para a criança desenvolver esse gosto pela leitura, né, para ela desenvolver esse imaginário, né? Então, o Chesterton falava essa questão da ideia mais absurda, é uma escola sem contos de fadas, né? E ele dizia também que os contos de fadas, eles são, na verdade, a mais antiga, única e universal forma de literatura, né? Ele se diz ele era um filho dos contos de fadas, né? As pessoas costumam dizer que Tolkien é o pai dos hobbits, mas o Chesterton é o avô dos hobbits, Aham, porque o Tolkien foi muito influenciado por Chesterton, né? aham, E nesse sentido, o Chesterton ele também fala que os contos de fadas são absolutamente racionais. uhum, Apesar de ir na contramão do que a gente acredita, né? Você poderia falar é, um pouquinho assim, do que você pesquisou em relação a Chesterton e os contos de fadas para gente? uhum. Quando eu me aprofundei mais, né, no que Chesterton fala a respeito dos contos de fadas, eu me surpreendi, porque daí eu entendi de fato o que ele queria dizer, né, quando disse que os contos de fadas são racionais. Ele fala sobre o misticismo presente nos contos de fadas e que esse misticismo leva ao realismo. O que é esse misticismo? É o mistério que existe nos contos de fadas. Então, existem certos fenômenos que estão presentes nesses contos e que nós não compreendemos o porquê, né, daquilo, o surgimento daqueles fenômenos. Então, eles são cheios de mistérios. Por exemplo, o mito de Pandora, né, em que uma caixa se abre e todos os males do mundo se extinguem. Nós não sabemos como isso é possível, simplesmente está lá. E esse misticismo
presente nessas histórias levam ao realismo, ou seja, nos mostram como o mundo é, de fato, na realidade. Porque é percebendo como o mundo não é que nós percebemos como ele é. Então, nós vemos que não existe, na realidade, uma caixa capaz de acabar com os males do mundo. Não é assim, né? A realidade não funciona dessa maneira. Então, nós percebemos como é o mundo real. Então, tem uma frase que eu gostaria de citar aqui, vamos ver se eu encontro, que ele fala exatamente isso. Ele fala, eu não sei se eu vou achar agora, mas ele diz que nos rios, por exemplo, nos contos de fadas podem ter rios que correm ouro, por exemplo. E é através disso que nós podemos ver que como é o mundo real, que na verdade nos rios não correm, né, ouro, correm água. Então, é através disso, né, percebendo como o mundo não é, através dos contos de fadas, nós percebemos como ele é. Então, ele se opõe diretamente ao determinismo científico, né, de ver a realidade como algo fechado e como algo determinístico mesmo. Então, não é porque o sol nasce todos os dias que vai acontecer sempre assim. Então, ele se opõe muito ferrenhamente a isso, a esse determinismo científico. Então, é bem interessante estudar um pouco mais sobre isso. Até recomendo para o pessoal que quer estudar um pouco mais, o curso da Sociedade Chesterton Brasil, tem um curso só sobre isso, falando sobre os contos de fadas na perspectiva do Chesterton. E o professor, ele fala bastante sobre essa questão, assim. Então é bem interessante. Faz um paralelo com outras obras também que ele estudou. Você fez esse curso, né, Beatriz? Você tinha Aham, comentado fiz esse comigo, curso. né? Que bom. O Chesterton, ele, no livro, acho que é a Ortodoxia também, ele cita, assim, né, que o bom de ser cristão é que nós exultamos na monotonia, né? Você vê o raiar do sol todos os dias, o nascer do sol todos os dias, e você exultar com esse nascer do sol todos os dias, ainda que seja algo aparentemente monótono, né? Então, quando a gente fala dos contos de fadas, é justamente isso que ele traz, né? Essa questão do maravilhamento, de você ter esse assombro, né? Que a Catherine Lecuyer também comenta, Uhum. do assombro, a gente conseguir vislumbrar o maravilhamento, o divino por trás de tudo isso, né? Porque E as coisas se tornam muito triviais, né, com a vida real, né, com o cotidiano. Então, a gente às vezes tem um objeto em casa e nós nem olhamos, observamos mais a beleza dele, por estarmos diante dele todos os dias. Então, as coisas facilmente se tornam muito triviais, como dizia Chesterton. Então, os contos de fadas, eles têm essa capacidade de maravilhamento mesmo, né, de perceber o quão maravilhoso o mundo real e aquilo que se tornou assim banal pra gente. E Tolkien, Beatriz? Fale-nos um pouco sobre a sua percepção, a sua perspectiva de Tolkien dos contos de fadas. Tolkien é fantástico também. E foi uma obra dele que me inspirou assim, a fazer também esse TCC, a escrever sobre isso. Que é o livro Árvore e Folha, uma edição mais moderna, que antigamente se chamava Sobre os Contos de Fadas. E lá é um Sim. ensaio, né, um ensaio acadêmico. E lá ele dá a definição do que são contos de fadas e fala um pouco mais sobre características dos contos de fadas. E algo fantástico ele traz também é o termo subcriação. Né? Ele diz que os contos de fadas é uma obra subcriadora do homem, obviamente, né? Ele diz que só Deus, né, o criador de todas as coisas, que de fato pode receber esse título de criador. Nós somos subcriadores. Então ele fala nessa obra os efeitos dos contos de fadas e um deles é isso, né, que nós já falamos aqui sobre o maravilhamento. Então, o escape também, né? Essa, esses contos de fadas, eles nos ajudam a escapar um pouco da realidade, mas não de forma a estar em uma outra realidade, digamos assim, né? No mundo Porque paralelo, né? algumas pessoas podem acreditar isso, né? Que os contos de fadas são até prejudiciais para as crianças porque não tratam de coisas reais, que é algo também que o Lewis vai falar, né? Na verdade, os contos de fadas, eles colocam as crianças frente à realidade muito mais do que histórias que tratam sobre acontecimentos reais, em que tem seres humanos e que tem animais e que não tem seres imaginários, seres fantásticos.
Então, nessa obra, assim, o Tolkien fala bastante sobre esses efeitos dos contos de fadas. E isso é perceptível, né? Quando nós estamos diante de uma criança que escuta essas histórias. É óbvio que eles não vão acreditar em tudo que está ali, né? Como muitos podem criticar, como dizia C.S. Lewis, né? Porque em um conto de fadas diz que há dragões em Manhattan, que as crianças vão acreditar que definitivamente há dragões lá. Não é assim que funciona, né? Então, acho bem interessante essa perspectiva que esses autores trazem. O C.S. Lewis, ele não escreveu muito sobre isso, assim, diretamente em uma obra, mas tem um artigo no final da obra das Crônicas de Nárnia, naquele volume único, que ele fala sobre como escrever para crianças. E é lá que ele diz um pouco sobre isso, assim, sobre os benefícios dos contos de fadas. Então, são três autores, né, que estão interligados entre si. Como você disse, né, Tolkien foi muito influenciado pelo Chesterton. E, bom, Tolkien e Lewis eram amigos, né, então eles se influenciaram Sim. mutuamente. Claro que O trio Tolkien um pouco perfeito, mais. né? Aham. É o Então, trio acredito perfeito. que esses autores, eles trazem muito fielmente o que são os contos de fadas e os efeitos deles, né? Sobre a imaginação, sobre o imaginário. E o Tolkien, ele criou realmente, né? Ele é incrível, né? Para mim, assim, Sim. eu gosto, aprecio muito Chesterton, aprecio muito Lewis, mas o Tolkien, ele ganha o meu coração, assim, porque ele descreveu o mundo secundário de uma forma que eu acho que ninguém jamais conseguiu fazer isso, É. né? Ele realmente ele tinha esse maravilhamento diante do divino e ele oferecia, ele diz que a fantasia, ela tinha, a fantasia não, os contos de fadas, eles têm quatro funções, né, digamos assim, que é a fantasia, a recuperação, o escape e o consolo. Você fala um pouco sobre isso também no seu trabalho, não é, Beatriz? Uhum. Isso. É a fantasia, a recuperação, o escape e o consolo. E o consolo tá ligado à eucatástrofe, né? Que é um outro termo que o Tolkien vem trazer também, e que eu acho que é um dos principais, uma das principais coisas que os contos de fadas proporcionam, né? Que é como a ressurreição, né? Como ele vai dizer naquele artigo que ele escreveu. É como a ressurreição. Os contos de fadas, uma característica dos contos de fadas é essa eucatástrofe, esse final feliz, né? Esse consolo mesmo. Isso é evidente nas obras do próprio Tolkien, né? A obra mais conhecida, talvez Senhor dos Anéis, né? Nós vemos essa eucatástrofe, né? Diante de tantos conflitos, de repente surge uma solução. Então, nós vemos que isso existe em todos os contos de fadas, praticamente, né? Então, existe uma situação no começo que ela é rompida através de algum problema, e aí os personagens, então, diante desse conflito, vão arranjar certas soluções, né, para resolver esse problema, e aí surge, então, esse consolo, essa eucatástrofe. Então, muitos educadores modernos, eles fazem uma crítica a isso, né? Eles até tentam reescrever certos contos de fadas, porque eles acreditam que esse final feliz dos contos de fadas não é algo benéfico, porque não condiz com a realidade, né? Então, nem sempre a vida é algo maravilhoso. Nós sabemos disso, né? Mas, bom, o final mesmo é, de fato, essa eucatástrofe, né? Sim. De fato, acontecerá essa eucatástrofe, principalmente para quem tem fé, né? Ah, com certeza. Com certeza. Beatriz, me diz uma coisa. Com relação à bibliografia sobre a formação do imaginário, você teria algum livro para indicar para nós, mães, educadores, professores? Uhum. Um livro muito bom sobre esse tema é A Imaginação Educada, do Northrop Frye. É um escritor, né, de crítica literária, ele escreveu alguns livros assim, sobre literatura, e esse é um dos principais. A educação, a imaginação educada, desculpa. Então, esse foi Uhum. um dos principais que fundamentou a minha obra, né, de TCC. Só que ele é um livro, assim, um pouco raso, digamos assim, não é um livro tão extenso, não abrange tanto conteúdo. Então, talvez só por ele mesmo não baste, né, para compreender esse assunto da imaginação, da formação do imaginário. Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar obras sobre esse tema, inclusive. Então,
Por isso que eu escolhi trabalhar com Uhum. 3 autores específicos, assim. Em relação ao livro do Tolkien, né, que eu já comentei, é um ótimo livro para entender um pouco mais sobre isso também, É esse livro que principalmente. você citou da Árvore e a Folha, é ele que é, é uma autobiografia dele? Na verdade, é um ensaio acadêmico que ele fala sobre os contos de fadas. Aí atrás, né, por último, tem um pequeno conto chamado Árvore e Folha, que é como se fosse a história da vida dele. Então, alguns dizem Ah, que é como se entendi. fosse um conto autobiográfico mesmo. É, Uhum. mas o principal ali é mesmo o ensaio sobre os contos de fadas. E tem um livro do Chesterton chamado Contos de Fadas e Outros Ensaios, que também é bem interessante. Porém, ele fala mais especificamente sobre os contos de fadas em um ensaio do livro. E é um ensaio não muito extenso, Uhum. assim, mas é bem rico em conteúdo. E ele fala bastante sobre os contos de fadas e a sua importância para a moral, né? Para a formação moral das crianças. Bem legal. Sim. No começo eu até tinha pensado em falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre como os contos de fadas eles impactam na formação moral. Mas hoje em dia se torna muito complicado falar sobre isso, né? No meio acadêmico, porque, né? A moral se tornou relativa, né? Nesse ambiente, então é um pouco complicado. Mas acredito que E a para gente as mães luta e para contra os esse pais relativismo, né, Beatriz? é, é difícil, né? Mas deve ser combatido, né? Então, para mãe, para as mães, pais que querem pensar um pouco mais sobre isso, eu recomendo bastante essa obra. E também um livro do Chesterton, que é Ortodoxia. Tem um capítulo específico que ele fala sobre o País das Fadas, é muito interessante. E tem um livro que não é sobre os contos de fadas, é o livro Contra a Escola, do Fausto Zamboni. É um livro que ele fala um pouco sobre a educação liberal e ele acaba tratando em alguns capítulos sobre essa formação do imaginário. Então é um livro bem interessante também, bem importante. E lá no meu TCC, que eu disponibilizei, né, publicamente, quem Tem quiser várias ler, referências. tem várias referências, né? Então tem artigos assim específicos, que agora eu não vou lembrar o nome deles, mas se alguém quiser pesquisar mais, pode acessar lá no final do meu artigo essas referências bibliográficas. Mas, de modo geral, esses foram as principais obras, assim, que fundamentaram o meu artigo. E entre os três autores, Chesterton, Tolkien, Lewis, quem ganha o coração da Beatriz, será? Chesterton. Chesterton É, é um dos meus Beatriz, preferidos. é mesmo. Que Tem legal. muitas obras dele, né, que eu li já. E, assim, foi um dos autores que me motivou, assim, a ler, né? Então, tenho um carinho especial pelo Chesterton. Ai, que bom. Beatriz, então a educação da imaginação, ela é ou não é fundamental para formar a criança, né? Para educar a criança? É fundamental, né? De ter uma importância, assim. E, claro, isso é algo que não acontece só na infância, mas ela vai se expandindo ao longo da vida. Então, nós, adultos, também precisamos estar sempre alimentando o desenvolvimento da nossa imaginação e a formação do nosso imaginário, porque isso determina o modo como a gente olha para a vida. Então, nós vemos assim Sim, que muitas pessoas elas têm um imaginário muito restrito, também poluído. Por isso, a necessidade de uma reforma do imaginário, porque nós precisamos alimentar o nosso imaginário com imagens boas, né, positivas. Então, só o que nós vivemos de modo direto, nossas experiências particulares, nosso dia a dia, não são suficientes. E por isso que a literatura é tão importante, porque ela permite essa expansão do imaginário. Nós temos acesso ali a experiências de outras pessoas. E por isso a necessidade de ler os clássicos, né? Incluindo os contos de fadas, que também fazem parte dos clássicos. Porque sim, essas histórias clássicas, elas abrangem questões, de fato, fundamentais de toda a humanidade, assim. Então, é claro que a leitura dos clássicos nem sempre é muito fácil, nem sempre é muito simples, mas é sim. de extrema necessidade, né? Então, isso vai determinar o modo como nós vamos viver, assim. Eu, passando pela universidade, pude perceber que
existem muitos jovens que eles não sabem muito bem o que eles são, quem eles são e para que eles vieram ao mundo. E isso se deve também a essa restrição do imaginário, né? Esse imaginário limitado. Porque diante de situações importantes da vida, você não tem uma abrangência de escolhas. Se você tem um imaginário limitado, então você não sabe o que você quer fazer, você não sabe o que você pode ser. Então, portanto, você escolhe aquilo que o imaginário coletivo determina, digamos assim. Então, você fomentar a sua imaginação e desenvolver o seu imaginário vai fazer com que você seja uma pessoa livre também, né? Porque vai fazer com que você escape um pouco desse imaginário coletivo. Então, quem disse que eu tenho que fazer uma faculdade, trabalhar e, enfim, seguir esse padrão de vida, né? Existem outras Uhum. possibilidades. Não necessariamente preciso fazer um curso na faculdade para ser feliz. Não necessariamente preciso seguir uma carreira profissional para ser feliz. Então, Exato. quando nós desenvolvemos a nossa imaginação, é isso que acontece também. Esse é um dos principais frutos que eu vejo, assim. E isso acontece, deve acontecer desde a infância, né? Como nós estamos tratando aqui. Com certeza, Beatriz. E para nós adultos começarmos a educar esse nosso imaginário, você teria algum livro especial, assim, algum livro que seja de literatura, algum grande clássico que você tenha lido e que tenha suscitado que você tenha um carinho especial, um apreço especial? Eu acredito que as obras do próprio Tolkien as obras dele foram muito importantes para mim, né? Acho que a principal, Senhor dos Anéis, são eu gosto muito particularmente, né, desse estilo assim do Tolkien. Algumas pessoas podem achar muito entediante o estilo que ele escreve, né? Ele é muito Eu detalhista, também mas amo. Eu eu gosto amo. muito. Eu tô E acho na que minha segunda releitura do Senhor dos Anéis agora. que bom. Ele nunca se torna cansativo, né? São livros, por isso que Nunca. é considerado clássico também, né? Então, os livros clássicos eu acho que não tem escapatória, né? E os livros do Dostoiévski também eu tenho um apreço particular, assim, recomendo bastante. Então, tem certos autores, assim, que eu recomendo para todo mundo, que são esses clássicos mesmo, Dostoiévski, Tolstói e o próprio Tolkien, né? E tem também algumas obras de literatura do Chesterton. Ele escreveu mais romances, assim, policiais, de investigação, como as obras do Padre Brown, mas também é bem interessante. Recomendo para vocês. E eu acho que os contos de fadas, eles são bons para adultos também. Eu gosto Para bastante de nós ler também, essas né? histórias. Sim. Eu gosto muito, assim, do Green e dos contos de Andersen. Os contos de Uhum, Andersen, ele, assim, eu tenho uma predileção por ele, assim, porque ele sempre tem a questão do final feliz, não necessariamente ser nessa vida, né? uhum, A menina dos fósforos, eu uhum, não me recordo direito agora o título da história, mas eu tenho até um certo receio de ler assim para as crianças, porque eu me envolvo tanto na história que eu começo a chorar e as crianças, mamãe, tá tudo bem? E, e a gente se envolve tanto no momento que a gente tá lendo aquele conto que mexe muito com o nosso emocional. Os contos de fadas, eles mexem muito, né? uhum. Com as emoções, com as sensações, e o Anderson em específico, ele, para mim, ele é o dos melhores, assim. Sim, Eu gosto eu dos contos concordo. de Green também, porque os contos de Green, tem uns muito engraçados, né? O Homem que Queria Ter Medo é um conto muito engraçado, e eles são bastante, assim, muito diretos, bastante, traz umas coisas bem inusitadas, né? Como no conto da Cinderela, em que as irmãs elas raspam, elas cortam parte do pé para poder colocar o sapatinho, né? Para ver se o príncipe aceita-as como sendo a Cinderela, né? Uhum. Enfim, então é isso, Beatriz. Eu agradeço muito pela sua participação nessa live. Eu acredito, eu tenho marcado aqui que eu fico meio perdida com o tempo.
Eu, eu acho que já está quase acabando o nosso tempo. Uhum. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação, a você ter aceitado o convite. O seu trabalho ficou excelente. Parabéns por você ter feito isso, né? E esse trabalho ser tão importante, ele precisa realmente ser divulgado, porque é tão importante a gente educar o imaginário dos nossos filhos, educar o imaginário das nossas crianças, e isso passa por um processo realmente de reformar o imaginário. A gente precisa retomar um pouco os clássicos para que isso aconteça de fato, né? Para a gente não cair no uso de determinadas literaturas, de livros que não trazem tanto essa ideia realmente do simbolismo, do que os contos de fadas pretendem atingir, né? Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação, agradecer a participação de todas as pessoas que estão presentes nesta live. Muito obrigada, Beatriz. Eu que agradeço, muito obrigada. E deixo aqui também, né, incentivo o pessoal que quiser pesquisar mais sobre esse tema, porque meu artigo eu considero muito limitado ainda, né? Tem muito a ser pesquisado nessa área, assim. É algo que eu gostaria de fazer, não sei se será feito por mim, então, assim, quem tiver esse desejo, né, então que aprofunde ainda mais essa pesquisa, porque não há muitos trabalhos, né, nesse campo, trazendo essa abordagem. Então, você encontra, assim, muitos trabalhos relacionados aos contos de fadas, à imaginação, ao imaginário, mas não trazendo Sim, essa perspectiva, né? Então, acredito que tem muito ainda a ser, algo a ser estudado, né? E ser aprofundado. Então, fica aí um incentivo pessoal. Muito obrigada pelo convite nessa live. Foi uma conversa bem interessante. Espero que todos tenham gostado e que tenha contribuído com vocês também. eu adorei. Muito obrigada, viu, Beatriz? Então, pessoal, muito obrigada a todos vocês. Depois sigam a Beatriz, sigam o canal dela, Veritas Perpétua. Se inscrevam no canal no YouTube também. Ela sempre traz muitas coisas interessantes. E muito obrigada para todos. Boa noite a todos e salve Maria. Boa noite, salve Maria. Um abraço. Um abraço.